Boa noite. Olá, boa noite. Olá, olha, Oi, gente, temos tudo bem? tudo Boa noite, jóia. Silvana. Boa noite. Estava tentando entrar aqui pelo computador, mas a Carla estava dizendo que eu sou super tecnológica, nem tanto. Ah, tenho certeza que é mais que eu. Bom, boa noite. Boa Vamos noite. aí, Sua câmera está te vamos cortando um dar um pouquinho para a pouquinho. direita. Oi? Sua câmera tá te cortando um pouquinho para a sua direita. Melhorou? Isso, agora ficou legal. Isso, ficou ótimo. Vimos Vamos aguardar um cedo, pouquinho, né? estamos aqui de novo. A gente já nem gosta de papear, né? Sobre Não. essas pessoas lindas, idosas que a gente tanto ama. E hoje foi o dia, né, da gente refletir um pouco sobre todas essas questões do envelhecimento, né? E foi o dia todo, né? O dia todo. Eu passaria a semana toda falando disso, sem problema algum. Eu também sou suspeita, então. Pois é. A gente está muito feliz por ter participado. Para quem nos seguiu lá aqui na nossa página, pôde ver um pouquinho. A gente estava participando do fórum, né? Hoje, Internacional de Saberes e Vivências, promovido pela Rede Geronto, discutindo parte das políticas públicas relacionadas às pessoas idosas. Estivemos lá representando nosso grupo de karatê para a terceira idade. À tarde, tivemos o prazer de participar online das apresentações, onde podemos falar também um pouquinho sobre nossa história. E agora fomos presenteados no final do dia com a publicação da revista, né, e do nosso relato de experiência sobre o nosso projeto. A gente está muito feliz, porque a gente enxerga que quanto mais isso é divulgado, mais vidas a gente alcança, né? E mais a gente consegue ajudar outras pessoas. Com certeza. E o trabalho que vocês vêm desenvolvendo lá, o BS11, ele é fantástico, né? A gente já houve repercussões dele fora da UBS, né? Sim, Então, é um trabalho fantástico. A gente tem tido não só a questão do resultado que a gente vê no dia a dia, né? Mas por sorte, talvez, por um bom trabalho, porque a gente acaba conhecendo e vivenciando outros projetos também, a gente tem tido uma boa repercussão, até própria, assim, as pessoas conhecidas, levando para outros lugares, a gente já teve divulgação, tanto na internet quanto na TV também, e a gente faz isso porque a gente realmente quer espalhar a ideia, a somar, né, com as outras pessoas e fazer com que ele seja tão grande, não só a gente, mas que todos os outros projetos cresçam com esse mesmo objetivo. A sim, gente que eu fez, acho. desde que a UNB iniciou, né, em 2000 e... Tem 15 anos a UNB, 2011, né? Nós acompanhamos um grupo de pessoas idosas ali do Centro de Saúde número 6 da UBS 6. Uhum. Então, eu já disse que é o nosso acompanhamento longitudinal, né? Todos esses anos a gente já vem os acompanhando. E realmente, quando você percebe que se tem o acompanhamento de um profissional, né, de um profissional da educação física, né, e no caso que eles estão tendo na UBS 11, que do poder estar exercendo karatê, é fantástico. Sim. E engraçado que eu acho que é o que mais, pelo menos, tem nos apaixonado, é que a gente, quando está fora, a gente não imagina a profundidade que é a pessoa idosa, né? Às vezes a gente tem uma visão muito superficial, tanto como pessoa, tanto como profissional de saúde e de educação, relacionado à pessoa idosa. E quando você começa a trabalhar com isso, você vê a profundidade que são essas pessoas, o tamanho das necessidades que elas têm, que muitas vezes são esquecidas, adormecidas,
e você inicia seu trabalho com foco em uma coisa, igual foi o nosso, que o foco principal era atividade física. Quando você vê, você já está atuando em todas as áreas referentes ali àquelas pessoas, porque não tem como só num eixo você ver melhoria, né? A gente acaba tendo que atuar em todos os eixos relacionados à vida da pessoa. E eu acho que foi muito daí que nasceu esse nosso desejo, Silvana, de estar iniciando esse projeto, Papo Sênior, porque a gente pensa que através dessas lives a gente consegue mostrar para outras pessoas de forma remota o que nós estamos vivenciando no nosso dia a dia, descobrindo inúmeros profissionais que também são encantados por esse público como nós e que fazem trabalhos fantásticos e que muitas vezes não são divulgados, né? E assim como dar oportunidade para os nossos próprios idosos e os demais que nos seguem de conhecer coisas novas, igual hoje a gente vai estar falando desse assunto que, ao meu ver, é de uma relevância tremenda, né? Na atualidade, não tem como mais se falar, não se falar, né? Da parte digital, está intrínseca na nossa vida inteira, e eu acho que vai ser muito legal esse papo. Não sei se você quer falar alguma coisa antes dela se apresentar? Não, não, justamente isso. Na verdade, eu acho que a gente fez uma breve introdução. Eu acho que agora está realmente na hora da gente dar andamento nisso. E acho que a gente começa exatamente com isso, com a apresentação da professora, a doutora Silvana. E aí, doutora, a senhora pode, por favor, se apresentar, fazer a sua introdução, fique à vontade. Lembrando que é um papo descontraído, né? A gente não tem uma métrica, assim, uma regulagem assim. Está aberto mesmo assim para dar opinião sobre o seu assunto que é de seu conhecimento. E aí, agora eu aguardo, fica aí a seu critério, todos os dados que a senhora achar interessantes na sua apresentação. Bom, meu nome é Silvana, né? Silvana Schwertz Fungueto. Carla ontem estava me perguntando como pronuncia. Eu digo, Carla, não preocupa não, que até meus filhos têm dificuldade, né? Sou professora na Universidade de Brasília, sou enfermeira de formação. Eu, eu sempre digo que eu trabalho com a pessoa idosa porque eu convivo com elas desde quando eu posso pensar assim, desde a minha adolescência, né? Eu sempre tive um grande incentivador, que foi meu tio, médico, e ele é médico de interior, né? Que a gente chama assim, médico de interior, que quando vai para visita a gente ganhava bergamota, que aqui é mexerica, né? Deliciosa. E ia para eu lembro muito de ir para as campanhas de vacinação no centro de saúde. E como é interior, todo mundo ajuda. A minha mãe fazia lasanha para os profissionais de saúde que trabalhavam lá, e naquela época eu nem enxergava trabalhando enquanto enfermeira, né? Mas enfim, e de lá eu fui aprendendo e despertando essa paixão de trabalhar com a pessoa idosa, né? Por que trabalhar com a pessoa idosa? E porque elas têm a vivência, né? E hoje, de manhã na palestra, alguém falou, a gente tem duas certezas, né? Que a gente tem na vida. Uma delas é o envelhecimento, né? Sim. E quanto mais eu souber, e aí eu venho desenvolvendo, né, junto com o nosso grupo de pesquisa, o GEPSEM, quanto mais eu souber e puder ajudar as pessoas a se empoderarem, chegarem nessa fase, né, com uma melhor qualidade de vida, isso que foi isso que eu sempre sonhei em fazer, né? E é como você disse, Carla, a gente não consegue trabalhar só uma parte do exercício físico, só as questões biológicas, né? Porque ali, naquela interação, naquele momento que você está com aquela pessoa, naquele momento de escuta, emergem várias coisas, emergem emoções, sentimentos, vivências, né? Dificuldades, sonhos.
enfim, várias questões que são compartilhadas conosco enquanto profissionais de saúde, né? E a troca, ela é muito boa. Hoje, quando eu chego lá na UBS, trabalhei muito tempo com a questão de composição corporal, atividade física, né? Nosso grupo vem trabalhando nessas questões até o desenvolvimento dos aplicativos, o que nos levou ao desenvolvimento de aplicativos. As pessoas já me olham e dizem assim, eu lembro lá que você falava da espessura da tapioca, que a tapioca a gente tem que olhar de um lado para o outro. E isso foi há 14 anos, né? Então, assim, palavras que marcam, momentos que nos marcam. Então, essa é a Silvana, né? É a Silvana que estuda, é a Silvana que é mãe, né? Mãe de 2 adolescentes. Estou aprendendo a ser mãe de adolescente, porque ninguém me ensinou a ser mãe de adolescente. Eu falo isso todos os dias. Devia vir com manual. Eu falei pro meu filho fez 18 anos agora, eu já disse para ele, eu disse, meu filho, você devia vir com manual. Você não veio com manual? Então, assim, eu tô aprendendo a ser mãe e você tá aprendendo a ser adolescente. Então, vamos aos poucos. Sou filha da Jussara, filha do Humberto, com muito orgulho de uma mãe guerreira, né, que me ensinou que se importar e estar no lugar dos outros é o principal. E eu acho que é isso que me faz e me move no dia a dia, né? Então, essa sou eu. Propósito. Propósito. Como é bom quando a gente consegue juntar nosso propósito de vida à nossa profissão. Aí dá essa coisa aí mais linda. Excelente. A live de hoje, ela tem como título Descomplicando o Digital, né? Um guia completo para um envelhecimento conectado e seguro. Então, eu acho que agora é a sua vez, né, de começar esse assunto. E nós estamos aqui para talvez fazer questionamentos, até que alguém faça, e sinta-se à vontade. Bom, eu acho que quando se fala, né, vamos iniciar com o básico. Quando a gente fala em digital, né, as pessoas um pouco se assustam. O que é o digital e o que é o letramento digital em saúde? Quando a gente aprende, a gente está lá, quando a gente nasce, vem lá com 6, 7 anos de idade, a gente aprende a escrever. E agora, principalmente após o Covid, nós aprendemos que nós temos meios digitais, né? Então, a gente vai ter que aprender e está aprendendo a falar por meio do digital. E aí nós vamos conversar hoje um pouquinho também sobre a questão da nossa insegurança no meio digital, né? Porque tem muita gente se aproveitando. Então, nós estamos nos alfabetizando, é o alfabetizar no meio digital. Eu tenho recebido muitas pessoas, né, na atenção básica, quando eu estou com os meus alunos, e eles trazem assim, eu uso a Alexa lá em casa, né? Eu uso a Alexa para rezar o terço comigo. Eu acho tão gracinha. E aí as pessoas podem perguntar, nossa, o que é a Alexa, né? Alexa é uma inteligência artificial, né? É sua amiga? Não, a Alexa é uma inteligência artificial que a gente tem, que algumas pessoas têm em casa, né? Eu até particularmente não tenho a Alexa em casa, mas que algumas pessoas utilizam e têm se utilizado para poder não se sentir sozinhas, né? O meio digital ele vem para suprir isso. Algumas utilizam como amigas. E ela é divertidíssima. Não tem nada que você pergunte que ela não saiba. Ela é divertida mesmo. E responde coisas engraçadíssimas. Assim. Então, se você quer rir, basta bater papo com a Alexa. Exatamente. Ou se você xinga ela, ela diz que você não pode ser rude com ela, né? É uma interação. Se você quer jogar e ela te traz opções de jogos e fica dialogando mesmo contigo, é muito legal. Mas a questão de rezar o terço me chamou. E aí o meio digital tem nos permitido a várias questões, né?
antes da Covid, antes da pandemia, nós não tínhamos muito a utilização, principalmente dos celulares, né? E essa utilização dos celulares, dos meios digitais, ela cresceu muito, né? Ela cresceu muito, principalmente aqui no DF. Hoje a gente tem cerca de 70% da população, porém de forma desigual. Né? A gente tem muitos usuários, né? E aí eu falo de pessoas idosas utilizando no lago, né? No Lago Sul, em outras realidades, mas quando a gente vai, ó, tem gente aqui colocando que usa Alexa para se lembrar que tem que se alimentar de 3 em 3 horas. Pois é, então tem muita gente, é muito desigual, porque nem todas as pessoas têm acesso, né? Então, hoje a gente tem que trabalhar por uma questão de tentar ensinar o maior número possível de pessoas no que se diz respeito ao letramento digital. A própria Secretaria de Saúde está implementando a marcação de consulta por aplicativo. Só que eu faço uma ressalva. Às vezes, quando a gente tenta implementar, e aí eu posso dizer, enquanto pesquisadora da área, e nós tivemos alguns probleminhas que nós vamos conversar aqui com vocês, a população não está preparada para isso ainda, né? A população não está alfabetizada para marcar a sua consulta pelo meio digital. Então, eu não sei como é que está já na UBS, ou se está só com uma unidade piloto, Carla. Deixa eu pedir uma pausinha aqui para poder falar um pouquinho sobre isso, e aí deixando bem claro que vou falar enquanto Carla, seu áudio está muito difícil de escutar. Tá ruim? Só um pouquinho, deixa eu tentar conectar aqui. Se eu tivesse oco. Peraí. Vamos lá. Voltou? Melhorou bastante. Melhorou? É o fone. Melhorou. Bom, não vou nem falar como gestora, vou falar como servidora da saúde, né? Eu tive, o governo, ele utilizou na Ceilândia como unidade piloto a UBS 16, e na época eu estava lá, foi ano passado, e eu acho que a ideia era exatamente colocar num lugar muito vulnerável para ver o que iria acontecer. E eu não posso negar que não foi bom, não. Foi um negócio meio estranho, né? Porque nós estávamos falando de população que muitas vezes não tinha celular, de população que, se tinha o celular, não tinha internet, ou da população que tinha o celular, tinha a internet, o máximo que conseguia usar era um WhatsApp e um Facebook e um Instagram. Mas não era uma população que tinha esse letramento digital para poder entrar no sistema, lançar os seus dados, agendar sua própria consulta. Então, eu acho que meio que passaram o carro na frente do boi mesmo. E aí, há uns 15 dias, 15, 20 dias atrás, a Secretaria de Saúde ela decidiu instalar essa marcação de consulta digital no DF. Então, hoje já está rodando, todas as unidades básicas de saúde já estão com as agendas sendo organizadas para essa marcação online. E eles estão soltando, assim, já está todo mundo organizado e eles estão soltando a cada semana uma UBS nova. Nós profissionais estamos arrumando as agendas para isso, mas é bem complicado. E eu também, enquanto cidadã, acho que a população, principalmente a mais carente, ela não está preparada para acessar esse serviço. E aí acaba você dando uma ferramenta, mas não deixando com que ela seja eficaz, porque a população não está preparada. Pois então são essas questões, por exemplo, eu perdi o acesso, né? E olha que eu considero um pouco entendida com celular, essas questões, mas eu perdi o acesso ao meu banco, né? Troquei de celular, estragou meu celular, caiu na água, não consegui recuperar, e o aplicativo do banco estava lá e eu tive que instalar em outro celular. E eu não conseguia. Isso. E eu estava totalmente sem nada, não conseguia fazer nada. E aí o pessoal, liguei, você tem que vir aqui no banco. Eu digo, gente, como que eu vou no banco? Não tenho condições. Então, e aí eu comecei a questionar, eu digo, gente,
Se eu que estou aqui posso me locomover, aquela pessoa que não pode, que não tem instrução, vai fazer como para chegar, para ter esse acesso? Exatamente. Ah, mas você tem que vir porque você precisa liberar o aplicativo. Eu digo, gente, não é todo mundo que sabe mexer. Uhum. Sim, Nós mesmo temos que porque no começar no banco que você básico. citou, desculpa, no banco, por exemplo, você tem que ir no caixa eletrônico para você habilitar isso. Agora, a gente que tem esse hábito mais voltado hoje ainda pela internet, como você falou, imagina uma senhorinha, um senhorzinho que mal tem contato com isso, ele ainda vai tentar chegar ao banco, aí vai ter que ter alguém lá no caixa para habilitar isso para ele. Realmente faz todo sentido e eles parece que dificultam muito mais para que isso seja acessível, né? Então, talvez uma própria capacitação, e vamos pensar nos próprios servidores, né? Nós temos servidores que são de uma época que não é a época digital, né? Exatamente. Não é uma geração que são gerações diferentes. Né? E como E que vai hoje a ser? gente, e hoje a gente trabalha com prontuário eletrônico. E a gente ainda tem servidores que têm inúmeras dificuldades de preenchimento desse prontuário. Então, assim, eu acho que tem coisas que elas estão caminhando muito mais rápidas do que o aprendizado mesmo da humanidade, digamos assim, né? E nem sempre isso é bom. Nós tivemos um curso aqui na UNB, ofertado dentro do programa da Unicer, que foi sobre prevenindo golpes, né? Uhum. Literacia digital prevenindo golpes. Até Sim. porque isso é uma questão que tem nos chamado a atenção na nossa última pesquisa, no desenvolvimento de um aplicativo para lembrar as pessoas, que ele se chama Bem Lembrado, que ele lembra as pessoas de tomarem o medicamento no horário correto, né? Entre outras Uhum. coisas, ele ensina a alimentação adequada para pessoas hipertensas, né? Ele faz toda uma interação. Mas uma das barreiras que nós enfrentamos foi convidar as pessoas, né? Nós ligávamos para as pessoas que frequentam a UBS e nós ligávamos e as pessoas estavam achando que a gente estava aplicando um golpe. Como que você Sim. conseguiu o meu número? Né? Embora nós estivéssemos assim, com um enfermeiro daquela equipe, mas o enfermeiro avisava que a gente ia ligar, mas mesmo assim as pessoas é, sempre duvidavam, né? E nós tivemos uma adesão um pouco complicada nessa parte. E hoje a gente ainda continua com essa dificuldade. O que tem nos ajudado um pouco é a ferramenta do próprio WhatsApp, que a gente cria o business, né? E a gente manda mensagem. Muitas vezes a gente tem que colocar nosso nome para que a pessoa confie que é da UBS que está saindo a mensagem. Ligação eu já nem tento mais. A gente mesmo não atende celular, quantas ligações desconhecidas a gente recebe ao longo do dia, não é mesmo? Silvana, deixa eu aproveitar que você tocou no nome desse aplicativo. Você chegou a falar um pouquinho dele comigo. Eu não sei se está na tua pauta mais para frente, mas eu acho que é de extrema importância. Ele já está funcionando? Ele Ele está funciona? funcionando para dispositivos Android. Quais são Ah, os Androids? Para Samsung, ah, para Motorola. Motorola, Nokia, que eu nem sei se tem Tá. Nokia ainda. É. Né? Fala Eu aí, tive. Sensei, qual é o nome das marcas atuais? Você que está mais atualizado que Eu nós. estou seguindo as marcas japonesas, chinesas, tá? Então, assim, é Xiaomi, Redmi e por aí Xiaomi, vai. né? Mas eu Ah, acho que ele a funciona. maioria é Eu, Android ainda. É Android e iPhone, né? Então, É. assim, são sistemas diferentes, que é o macOS, na verdade, e o Android em si. Eu acho ele está muito legal. funcionando para o Android. Eu posso Uhum. encaminhar, para vocês Você disponibilizarem. me encaminhou, mas eu não Encaminhe. quero isso, não. Eu quero que você vá lá nos conhecer e apresentar isso pra gente e ajudar É, meus idosos a tem que ser assim, instalarem. pessoalmente, realmente. Negócio, tem que tomar café. Tem jeito, não. Nem sei se você toma, Sabe, mas. tomo café. Eu acho, nós estamos aí entre janeiro e fevereiro, nós vamos estar Ah, com um grupo bom que nós podíamos marcar uma visita lá e aí nós podíamos fazer um mutirão de instalação.
Já Certeza. vou colocar na nossa agenda. Vamos sim, Silvana. E aí, a gente sabe que tanto no Brasil, né, como aqui no DF, a população idosa ela vem crescendo cada vez mais, né? A expectativa de vida vem aumentando e eu acho que hoje, se eu não estou enganado, o DF é uma das unidades da federação onde a expectativa de vida é mais alta, né? A Carla trancou para mim, não sei. Ela travou também aqui. Tá Geralmente bom? acontece de vez em quando. Vamos ver se ela volta, senão de repente é interessante a gente talvez entrar um pouquinho no que seria o assunto, né? Eu lembro que você colocou para a gente uma breve introdução, alguns blocos de perguntas, e a primeira delas seria entendendo a literacia digital, né? O que seria literacia digital? A literacia digital nada mais é do que o próprio letramento digital, né? É aprender a mexer em celular, mexer em computador, mexer na própria Alexa, né? Que a gente tem Uhum. hoje, porque nós temos que aprender a mexer nesses sistemas, até porque para buscar as melhores informações, porque hoje tem muito pseudo, né? Muito falso profissional de saúde por aí dando consultoria, né? E dando palpite, Entendi. né? Na Então, verdade, seria então como se fosse o ensino, o um guia, alguma coisa ensino. desse tipo? Isso, é um Isso. ensino, é guiar a pessoa, é ensinar a pessoa a mexer nesses dispositivos, né? Hoje, dos dispositivos mais fáceis, né, de se mexer no celular é o WhatsApp. Sim, já virou febre, né? Não tem como. Não tem como. E o WhatsApp, ele é bom para quê? Para aquela pessoa que está longe, que ela nos permite enxergar a pessoa, né? Aqui mesmo, a gente está conversando pelo nosso celular, né? Eu, pelo menos, estou no celular. Uhum. E você está em qualquer lugar. Eu posso falar com os meus familiares lá no Rio Grande do Sul, ou com meus familiares lá no Mato Grosso, ou fazer até uma reunião familiar de pessoas que não se veem há muito tempo, né? Se reunir em Entendi. grupos. Ah, ela É, Olha aí, voltou. aconteceu comigo um problema tecnológico que eu nunca tinha acontecido. Acontece. Eu coloquei o celular apoiado no notebook e eu acho que ele esquentou muito, aí por segurança ele travou todo. Ah, ele trava mesmo. Eu tô com o meu Aí por isso apoiado aqui. coloquei ele no ar-condicionado. Nossa, agora você falou, eu tô com ele apoiado aqui também. Deixa eu colocar ele aqui Daqui no a copo d'água. pouquinho você que sai. É, mas, então, assim, um outro dispositivo que tem ajudado muito as pessoas, né, na parte de interação social, para não deixá-las sozinhas, o próprio Instagram, o sim. Facebook, né, são dispositivos. Os meus filhos dizem que ninguém mais usa Facebook, só eu. Mas eu ainda mantenho o meu, né? Então, é uma coisa mais da nossa geração. A geração deles já tem o tal de trend, esse que eu ainda não mexo. A interação entre Facebook e Instagram ela é quase que instantânea, né? Então, assim, o que aparece de um lado aparece do outro, basicamente. Então, acho que a maioria já está abandonando o Facebook e partindo para o Instagram também. Sim, Hoje em sim, é dia já só verdade. conversam. Então seria isso. O que a gente tem que pensar é que hoje nós temos algumas barreiras, né? No que Sim. diz respeito a esse ensinar. As pessoas, quando desenvolvem tanto aplicativos, né, desenvolvem aplicativos ou interface, elas esquecem que as pessoas que vão mexer não são todas pessoas que têm familiaridade e que têm uma Sim. boa acuidade visual, que enxergam bem. Então, uma das grandes Sim. coisas que a gente tem, às vezes, em alguns aplicativos, é letra pequena, é uma cor que é muito chamativa, que dói no olho, né? Então, Uhum. são algumas barreiras que a gente tem enfrentado quando desenvolve um aplicativo. Por isso que é fundamental é,
ter a participação daquela pessoa desde a fase de concepção, e aí eu vou puxar um pouquinho para a questão do aplicativo, né? Do desenvolvimento, ter aquela pessoa que está desenvolvendo, que vai receber aquele aplicativo, ela participar desde o início da concepção, do desenho do que é. Né? Quando nós iniciamos o nosso grupo de pesquisa com um projeto que se chama Gênios, que ele fala sobre gestão, educação, saúde, interatividade e idosos, né? Por isso o acrônimo Gênios, nós iniciamos com primeiro capacitando as pessoas que iam cuidar, né? Os alunos, os acadêmicos de enfermagem, os profissionais de enfermagem que iam cuidar das pessoas idosas. Como que. Oi? Não, só concordando, tô só concordando. Tá? Não, vocês podem me interrompendo, porque se me deixar eu vou falando, tá? Não, não se preocupa. Então, assim, nós ensinamos, primeiro nós capacitamos essas pessoas, né? Nós desenvolvemos um aplicativo que esse já está nas lojas, que ele é específico para profissionais de saúde e alunos de graduação, que é através de casos clínicos, então, que ele resolve, que ele tem que saber como é que ele vai ensinar, como é que ele vai cuidar dessas pessoas quando elas chegarem com suas queixas na unidade básica de saúde. Posteriormente, nós desenvolvemos um aplicativo que é voltado para pessoas com diabetes, né, do tipo 2. Então, lá nós abordamos o exercício físico, nós abordamos a interface da alimentação, né? Nós não estamos de forma alguma nesses aplicativos dando dieta, não é um aplicativo para dar dieta, nem dica nutricional. Nós fazemos uma avaliação qualitativa, né? O algoritmo do aplicativo faz essa avaliação qualitativa do que a pessoa ingeriu, do que ela comeu durante o dia a dia. Então, assim, eu comi uma porção de cuscuz, comi o bolo da festa do aniversário e hoje eu não jantei para não sobrecarregar minha alimentação, né? E aí ele vai te dizer, olha, insira mais proteína na sua alimentação, insira mais fruta, né? Então ele faz isso, ele foi desenvolvido juntamente com as professoras da nutrição aqui da UNB, né? O nome do aplicativo, ele é o Viva Bem, o nome dele é o Viva Bem. Quando nós formos lá, nós vamos instalar. Ele não está nas lojas, que a gente está terminando agora, um acompanhamento de 12 meses, para ver se nós tivemos algumas mudanças, e nós tivemos mudanças em hemoglobina glicada, né, na questão da glicemia dessas pessoas idosas que utilizaram. Ele tem também ele tem meditação guiada dentro dele, ele tem receitas nutricionais, mas eu já tenho uma crítica sobre ele, né? Como toda pessoa que faz, já tenho uma crítica. Eu acho que daria para simplificá-lo mais, né? Todo nosso grupo de pesquisa acha que a gente ainda poderia simplificá-lo mais. Nós desenvolvemos também um aplicativo que é o Bem Lembrado, e o Bem Lembrado, ele veio muito por uma questão pessoal, né? Quando aqui durante a Covid eu perdi minha mãe, e meu pai, ele era todo gerenciado pela minha mãe, né? Toda a parte de farmácia, de medicamento, quem sabia era ela. Ele não sabia nada, gente, nada. E ele não sabe ler. Então, ele tem muita dificuldade. E ele não mora conosco. Eu moro em Brasília e ele mora na Bahia sozinho. E como administrar, né, esses medicamentos? E daí surgiu a expertise e vamos trabalhar com um aplicativo que o lembre, mas que além de lembrar, porque tem muito aplicativo que lembra as pessoas, né? Além de lembrar, o que mais ele pode fazer? E aí ele vem também com uma interface de alimentação, só que daí uma alimentação voltada para hipertensos, né? Com a questão do sal, com a questão de não comer muito alimentos processados, né? E vem com os lembretes, que trazem a questão
do uso do medicamento, em que horário ele tem que usar. Ele insere todos os medicamentos dentro do aplicativo e ele vai lembrando, olha, está na hora de você tomar o seu medicamento. Está na hora de você, né, não esqueça de tomar. E ele toca uma sirenezinha, um alarme. E ele só para quando você vai lá e desliga. Deixa eu te fazer uma Beleza. pergunta, Silvana. Essa foi basicamente a resposta, né? E já com alguns bons exemplos e tudo da pergunta número 1. E aí, se você quiser seguir para a pergunta número 2. Na verdade, me veio uma questão à mente com a sua última fala, Silvana. Vocês já pensaram em desenvolver, ou já tem algo em construção, de algum aplicativo que pudesse ajudar as pessoas que não sabem ler? Porque, assim, pelo menos dentro do território da Ceilândia, a gente ainda tem muitas pessoas idosas que não sabem ler. E lugar nós, profissionais de saúde, porque na maioria das vezes essas pessoas têm várias doenças crônicas e elas usam muito medicamento. E às vezes elas confundem muito as medicações. Então, por mais que a gente fique ali horas explicando, a cabeça não consegue guardar várias informações, ele não sabe ler a receita, ele vai para casa e muitas vezes ou ele deixa de tomar, ou ele toma uma medicação errada, e aí ele está sempre descompensado. Nós da atenção primária, a gente tem o dom, às vezes, de inventar algumas coisas, né? Então a gente faz receitas com desenho, desenha mesmo, né? Desenha o sol, desenha a lua, para tentar dizer, olha, isso é de manhã, isso é à tarde. Existe alguma construção de algum aplicativo que talvez trabalhasse com imagens e que pudessem ajudar? Porque às vezes a pessoa não sabe ler, mas ela tem um celular. Porque ela sabe clicar lá no, sei lá, no Instagram e ver vídeo e ligar no WhatsApp. E aí tem alguma coisa nesse sentido, assim, para esse tipo de público? Tem. Nos nossos aplicativos, nós temos, até pela dificuldade, para não ter muito texto, nós temos uma pessoa, né? A enfermeira Dora, e ela fala, tudo que está lá dentro ela fala. Né, para aquelas pessoas que têm, ela fala, então ela faz a leitura, né, ela é uma personagem que nós criamos até em alusão a uma enfermeira, a Doroteia Oren, que é a enfermeira do autocuidado, né, da teoria do autocuidado. Então, nesses dois aplicativos nós temos. Mas eu sei de um trabalho que está sendo desenvolvido no Ceará, e eles já estão trabalhando, e eu fiquei sabendo que eles estão com uma interface para colocar dentro do Conect SUS, inclusive de desenhos. Eles estiveram numa tribo indígena, né? Porque o indígena é mais difícil ainda, e eles trabalham só com símbolos, desenhos, para que sejam inseridos na receita dos usuários. Eles já estavam com uma interface com o Conect SUS. Então, é uma questão que eu acredito que daqui a um tempo a gente já tem acesso. Eu acho que hoje a gente utiliza prontuário eletrônico, e quando a gente imprime a receita, ela é uma receita confusa. Ela tem tanta informação que quando você lê, se você pode saber ler, mas se você não tem uma dificuldade de entendimento, você vai se confundir na hora de tomar a medicação. Então, o próprio prontuário, ele não foi feito para ajudar nesse sentido, né? A esse público que tem Pois é. Eu não partir da segunda pergunta, não sei se a gente quebrou mais ou menos a ideia, essa ideia do Globo. Tá. Que, na verdade, a gente já foi fluindo, né? Agora eu não estou fluindo, peraí. Confere seu microfone, por favor. Oi. Pronto. Vamos tentar de novo. Oi. Aí, voltou. Diga. A gente parou. Basicamente, na pergunta estava falando do aplicativo, né, Silvana? Na verdade, estava falando um pouquinho que já existe essa experiência. Eu estava trazendo que hoje no próprio prontuário ele não nos ajuda, né? Trazer informações mais simples.
que facilitem melhor esse entendimento dos nossos usuários. Mas, de qualquer forma, a gente está dizendo um pouco sobre a potencialidade dessa área digital, né, e os benefícios que tudo isso traz no nosso cotidiano. Eu acho que bastante coisa já foi falada, mas com certeza deve ter mais algo a complementar, né? Bom, eu acho que tem outras coisas também, por exemplo, como a telemedicina, né? Vamos ver se melhora aqui. Nossa, agora tá dando eco no áudio, né? Vou tentar baixar um pouco. Para mim está aparecendo eco, para mim está normal, né? Tá normal? Ah, então tá bom. Hoje a gente tem a telemedicina, né? Tem algumas pessoas que utilizam para fazer consultas sem sair de casa. E é uma das formas também que a gente sabe que é para desabarrotar os consultórios, principalmente os hospitais, pronto-socorros e até mesmo a atenção básica. A questão dos próprios lembretes de medicação, que nós já falamos, que tem vários aplicativos que utilizam. Chamadas de vídeo para interação com familiares. A questão da carteira digital, né? A gente tem uma carteira digital que é CPF digital. Então, tem vários benefícios que a gente, o SouGov, a carteira de vacinação digital, eu acho fantástico. Na verdade, atualmente, dentro do aplicativo Meu SUS Digital, o usuário ele consegue acessar todos os dados dele referente ao serviço de saúde, né? Então, ele consegue acessar o próprio prontuário, ele consegue acessar os exames, ele consegue acessar o cartão do SUS, o cartão de vacina, né? Então, além agora da possibilidade da marcação de consulta. Então, assim, e tem outras coisas que a gente consegue fazer, né? Por exemplo, um outro benefício. Tem um joguinho de matemática, para quem gosta de matemática, chamado Sudoku. Sim. Ele já tem digital, joguinho de forca, né? E esses joguinhos, eles ensinam muito, a gente consegue fazer treinos de memória, que é uma questão que, à medida que o tempo passa, que nós vamos envelhecendo, nossa memória ela envelhece também. Então, nós temos que estar treinando, né? Sempre trabalhando as nossas questões cognitivas, treinando a nossa memória. E o celular está aí para nos auxiliar. Sim. Silvana, e se a gente pensar no início? Vamos pensar numa pessoa idosa que vai começar aí a desbravar esse mundo digital, né? Ela quer conseguir um celular e ela vai começar aí. Tem, assim, um caminho por onde começar a mexer na internet, a mexer em todas essas questões? Eu acho que o primeiro caminho, quando pegar um celular, começar a mexer num aplicativo, né? Um aplicativo que eu colocaria, o primeiro seria a câmera, a própria câmera do celular. Ela é um dispositivo fácil, porque uma das questões que ocorre é que as pessoas têm medo. Meu Deus, e se eu mexer, se eu clicar aqui, né? O que vai acontecer? Né? Vai desaparecer? Então, o que a gente tem... eu sempre digo, começa pela câmera do celular, né? E vai progredindo. Depois da câmera, faz pequenos vídeos com a câmera, né? Pode até deletar aquele vídeo. Sempre, o ideal é que se você tiver uma pessoa próxima a você, um familiar ou uma pessoa próxima, uma pessoa que tenha paciência, né? Porque quando a gente aprendeu a escrever, os nossos pais, os nossos professores tiveram paciência. Então, se eu for ensinar uma pessoa idosa e se eu quiser ser ensinada, alguém tem que ter paciência comigo. Então, tem que ser uma pessoa que tenha paciência. Para ensinar a mexer. E depois, imigrando, por exemplo, para um WhatsApp. Né? Sempre tendo cuidado. Quando vier mensagem no WhatsApp, isso é uma coisa que eu gosto muito de conversar.
Não clique em links de pessoas que você não conhece. Né, a pessoa, clique aqui para ver, você ganhou um prêmio. Hoje ninguém ganha prêmio, gente. Se eu fosse contar quantas vezes as pessoas me encaminham link para ganhar herança, Já ia estaria estar milionária, gente. Clique aqui para ganhar sua herança, né? uma compra no seu cartão no valor de... Se Isso. não é você, clique aqui. Se não se você concorda, clique aqui. Se não é você, clique aqui. E aí você vai clicando, né? Então desconfiem de heranças, né? De ganhar as coisas fáceis, de links que possam aparecer para vocês. Banco não liga para ninguém, né? Que num primeiro momento, por exemplo, no WhatsApp, começar conversando com as pessoas que você conhece, com seus familiares, com seus amigos, né? Não mexer em mensagem de quem você não conhece. Eu acho que seria uma boa dica também, né? Sim, isso é uma excelente dica, né? É só aceitar aquela pessoa que você conhece, né? E ficar com aquela pulguinha atrás da orelha quando a pessoa vier para você e disser assim: olha, estou precisando de um dinheiro. Desconfie. Até isso, né? Até quem a gente conhece, às vezes não é quem a gente conhece. Porque as pessoas têm usado de perfis falsos, né? A questão de você, que a gente cita assim, conversar com pessoas conhecidas, né? Mas o que a gente precisa entender, e acho que assim, a gente precisa muito explicar isso, principalmente para o pessoal mais idoso, é que uma foto, né, ela não representa que aquela pessoa é aquela pessoa, porque a gente pode usar foto que a gente roubou de algum outro lugar. Mas, por exemplo, a conversa, né, o jeito que a pessoa se refere a você. Então, por exemplo, um golpe que cai muito, que acontece muito eu tenho um boleto para pagar e meu banco não está liberando para eu pagar. Isso é um golpe que já está acontecendo há muito tempo e essa não é uma conduta que, por exemplo, teu filho faz contigo com frequência. Então, se fosse um hábito recorrente, beleza, é fácil a gente cair. E a gente tenta sempre passar a ideia de que fugiu do tradicional, né? Ou seja, teu filho vai te pedir para você pagar, teu filho tem mais facilidade com um celular ou qualquer coisa para você mandar dinheiro para ele porque ele não consegue pagar uma conta. Esse é um golpe que já tem anos que está na praça, né? Que a gente sabe que para o idoso, para a pessoa que já não tem a prática, é uma engenharia social muito, muito forte. Ele vai se padecer pelo filho, tem que pagar um boleto, que senão ele vai pagar juros, e o golpe está feito, né? Isso, e não é um golpe novo, né? Há 13 anos atrás, que eu estava grávida da Júlia, ligaram para minha mãe e disseram que tinham me sequestrado. Olha, pegamos a sua filha, eu estou aqui com a sua filha, e eu estava fazendo compra de supermercado. E a minha mãe começou, ai, minha filha, ai, Silvana, falou o meu nome. E eles usaram disso, né? Então, assim, foi ingênuo, né? Foi num momento de aflição, e ela falou o meu nome e eles usaram disso posteriormente. Ela conseguiu entrar em contato comigo, né? E sorte que desmistificou. Então, as pessoas caem mesmo, né? E os alvos que eles têm sempre são as pessoas idosas. São os alvos prediletos deles. E aí aquela questão assim, eles já começam, porque o seu filho me pediu, eles vão buscando informações. Então, essa é a excelente dica de falar somente com familiares, com pessoas conhecidas. Bom, acho que a gente já falou um pouco sobre tudo que a gente está vendo aqui, que tinha anotado no roteirozinho. Mas aqui também tem uma dica que é começar pelo aquilo que você mais gosta, né? Porque vai ter o idoso que ele tem os familiares, ele tem o grupo social, os amigos, e pode estar usando a ferramenta para isso. A gente também tem que pensar que vai ter gente que não conhece muitas pessoas, não tem parentes que conseguiria ter acesso pelo celular, mas eu amo cozinhar.
E aí eu posso usar meu celular para ver receitas, por exemplo, eu posso usar o meu celular para ouvir orações, né, ou músicas que eu gosto. Agora mesmo, né? A gente passou por um período aí, quem é católico, passou por um período de Quaresma de São Miguel, que acordava às 3 horas da manhã, junto com o Frei Gilson, para rezar o terço. Eram milhares de pessoas conectadas, né? Quando que a gente pensou que a gente conseguiria fazer isso? Né? Então, se você gosta de cozinhar, tem várias receitas, né? Várias receitas. Eu estava tentando aprender a fazer crochê. Confesso para vocês que eu tentei fazer. Eu não saí da correntinha, gente. Porque eu queria fazer, a pessoa queria já começar a fazer um tapete redondo. Eu queria fazer um tapete redondo. Mas é difícil, é difícil. E ontem eu fui tentar arrumar a árvore de Natal aqui em casa e eu vi aquelas receitas lá no YouTube daquelas cachopas lindas, né, da árvore de Natal. Consegui fazer cachopinhas, cachos de uva, tá? A cachopa linda eu não consegui. Não saiu, não. Não, não saiu. Mas a árvore até que ficou bacana, né? Então, assim, o YouTube, ele é um recurso. Música, tem músicas fantásticas, né? O meu pai usa muito para escutar música, né? Para ver rodeio, que ele gosta muito de rodeio, aquelas músicas saudosistas, né? Aquelas mais antigas, Zé Mineiro e Marciano, acho que é, não é, gente? É. Não faz a gente entregar a idade. Não, mas isso é do meu pai, gente, tá? Não é muito do meu métier. E a gente tem também os podcasts, né, onde a gente pode estar escutando sobre assuntos que nos interessam. Então, trocar o velho jornal que era comprado, né, na banquinha na esquina, muitas vezes por esses áudios aí informativos. Eu acho que a gente tem muita coisa que pode ser utilizada e feita. Mas, por outro lado, eu penso também que a gente não pode, eu acho que talvez isso seja importante a gente falar antes da gente fechar nosso discurso, que tem algumas coisas que o mundo digital ele não pode substituir, né? Que são as relações humanas, né? Que é a presença, que é o toque, e que eu acho que para essas pessoas que muitas vezes estão mais carentes de afeto, né? De visibilidade mesmo como pessoa na sociedade, a gente não pode transformar tudo isso no digital, porque o digital também, quando anda sozinho, ele também traz solidão, né? Ele nos aproxima, mas ele também nos distancia. Então, que a gente possa, sim, usar todas as tecnologias que estejam ao nosso alcance para nos ajudar naquilo que for possível, para que em alguns momentos, né, seja a nossa amiga Alexa, ou nosso amigo YouTube, ou que me permita falar com alguém à distância, mas também lembrar de não perder esse contato físico. Hoje, lá no nosso projeto, eu falo que eu ganho em torno de 100 abraços por dia. E eu te confesso que eu não troco esses abraços por aplicativo nenhum, por site nenhum, porque é extremamente importante, né, essa aproximação das relações humanas. A tecnologia, ela vem para nos auxiliar, né? Ela jamais vai substituir o contato humano, né? E isso, eu, enquanto pessoa, não consigo dimensionar, né, o quão é prazeroso o contato humano. E eu sempre fui da área hospitalar, né, enquanto enfermeira. Mas quando eu fui para a atenção básica, o retorno que você tem na atenção básica, o contato diário, né, aquela troca, a troca de olhar, a troca de receita, a troca de sentimentos que você tem, aquela... Hã?
A troca de comida, A seria troca de comida, maravilhoso. né? Ou até mesmo aquela questão assim, a pessoa ela passa a te conhecer pela convivência, né? Ela passa, ela te olha e diz: hoje você não está bem, hoje você precisa só de um abraço. Então, isso o digital não consegue. Muitas vezes as pessoas se isolam no digital, que esse é uma grande preocupação que eu tenho com a adolescência de hoje, que Que eles conversa com a mãe. não têm a conversa, como eu e meu marido a gente chama, a conversa na frente de casa, né? Lá no sul a gente saía muito para frente de casa para reunir, para tomar mate com as pessoas no final da tarde. Então todo mundo saía para aqui os meninos não fazem isso. Eles interagem muito, mas é no digital. E aí, quando você fala as coisas, eles dizem, nossa, mas isso eu não vi. Eu digo, sim, porque vocês não experienciam, né? Então, o digital, ele jamais vai conseguir suprir essa nossa interação humana, né? E ele vem. E quando a gente desenvolve os aplicativos, que foi isso que nós fizemos, eles vêm não para suprir o profissional de saúde, ele vem para auxiliar como uma ferramenta esse profissional de saúde e até para aquela dúvida que está pontual em casa. E aí, eu como tapioca ou eu como cuscuz, né? O que eu faço com o cuscuz? O cuscuz eu coloco uma proteína ou o que eu faço? Então, ele vem para suprir algumas dúvidas, mas jamais para suprir o profissional. Ele vem para auxiliar o profissional e auxiliar a pessoa idosa, né? Que é uma questão. O último aplicativo que a gente fez aí é o Digital Renova, que vem para auxiliar a pessoa na troca de receitas, né? Que é para descomplicar a troca de receita de medicamento de uso contínuo, que é o que a gente desenvolveu, que ele está aí, a gente está colocando ele na praça, que inclusive pode ser que a gente faça aí na UBS 11 piloto, viu, Carla? Excelente. Fazendo mais alguma pergunta? Não, tem alguma pergunta das pessoas que estão nos assistindo? Acho que Não, não. na verdade eu não vi nenhuma pergunta, não. Sim. Bom, Silvana, eu quero te agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui com a gente, no meio da semana, esse horário da noite, trazendo um pouco do seu conhecimento desse assunto de extrema relevância para todos nós. A gente acha que isso é algo que precisa ser discutido, precisa ser incluído. Inclusive, temos alguns planos para o ano que vem, para estar ajudando o nosso grupo a realmente utilizar de forma melhor e adequada todas essas ferramentas que foram faladas aqui. E nós ficaremos extremamente felizes de poder receber você, seu grupo, de estar vendo esses aplicativos, no que eles possam nos ajudar, né, no dia a dia dessas pessoas que estão conosco. E eu espero que você tenha gostado de bater esse papo com a gente também. É uma experiência nova. Eu, particularmente, prefiro ficar atrás das câmeras. Confesso que eu estava um pouco ansiosa, porque não, eu fiz roteiros, fiz coisas, e a gente não seguiu roteiro nenhum, né? Mas eu gosto mais de ficar atrás das câmeras, né? Eu sou mais tímida em relação às lives, né? Ao digital lives. Mas agradeço, adorei o bate-papo, estou à disposição, tanto na Universidade de Brasília quanto no meu celular, à disposição mesmo de vocês. E estamos aqui, eu acho que a gente tem várias frentes de trabalho, várias perspectivas, né? O pensar, o envelhecer, ele não deve iniciar aos 60, né? Ele deve iniciar agora, né? O que nós podemos fazer para melhorar a partir de agora. E eu inicio a minha aula, eu tenho uma disciplina que se chama Envelhecimento em Enfermagem, no contexto da enfermagem. Eu e a professora Marina, a gente ministra essa disciplina, e a primeira fala que nós temos na aula vocês já pensaram como é que vocês vão estar no seu aniversário de 100 anos, quem vocês vão convidar e como é que vocês vão estar quando vocês vão chegar nos 60, como vocês gostariam de estar. E a segunda fala é o que vocês estão fazendo por isso. A geração é jovem, são alunos de graduação de 20 e poucos anos, ninguém iniciou a pensar, porque para eles parece uma
uma fase que ainda está muito por vir, Bastante, né? né? E Como está logo aqui. sendo construída ao longo dos anos, não tem É. como fugir disso, né? Professora, a ideia da live, apesar de da gente ter até um roteiro, ter perguntas, mas a gente estava olhando aqui e muitas das suas colocações, elas foram realmente saltando de uma para outra, dando aquela explicação que a gente viria, né? Mas o nosso bate-papo realmente é uma coisa que a gente quer que ele seja realmente descontraído e que a gente, dentro de um assunto, a gente vai entrando em outro, porque eu acho que um acaba complementando o outro, né? Então, assim, talvez se a gente tivesse uma métrica sempre seguindo um atrás do outro, a gente talvez não tivesse tanto essa sensação de que a gente estaria aqui conversando com as outras pessoas, assim como nós estamos conversando, né? Então, é para a gente um ambiente muito agradável. Agradeço também, junto com a Carla, pela sua participação, pela sua experiência. E eu acho que isso para a gente engrandece muito, né, as nossas lives, porque é o conhecimento que a senhora traz para a gente. Tem muita coisa. A gente viu aqui pela orientação que a senhora mandou para a gente, teria muita coisa. A gente ia gastar umas 4 horas e ainda teria conversa para terminar. Mas é isso, é um bate-papo, né, onde a gente abre aí um leque para que a gente diga, gente, olha, a gente tem chance de fazer outras, a gente tem chance de fazer projetos ano que vem e agregar e trazer conhecimento para esse pessoal, que eles precisam muito, assim como nós também precisamos, né? Bom, agradeço e parabenizo vocês. Em alguns dias eu tenho entrado, né, na live. Parabenizo vocês por vocês estarem desenvolvendo esse trabalho. É um trabalho fantástico, é um trabalho de formiguinha, como disse a Carla, mas persistam que a gente precisa de vocês também. Tá bom, Obrigado. Silvana. Tá bom? Forte abraço para você. Forte abraço, gente. Me coloque na tua agenda de 2026. Pode deixar, tá bom. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.